capítulo 45, verso é o 2 e o 3. Você que achou, você que trouxe a sua Bíblia, seu iPhone, seu iPad, recebo. Ou então usa o telão da igreja mesmo. Cada um usa o que dá no momento. Então vamos lá. E diz assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Podemos assentar. Essa passagem, ela é muito gloriosa, como todas as passagens que estão escritas na Bíblia. E eu gosto muito do livro de Isaías, o profeta messiânico, porque ele vem falando, anunciando, vem revelando, mostrando tudo aquilo que Deus vai fazer conosco. E nesta passagem, nós vemos o próprio Deus escolhendo Ciro e dizendo a Ciro: olha, sou eu Deus que vou entregar a você tesouros escondidos, riquezas encobertas. Eu vejo Deus revelando a Ciro, o Deus que é o dono do ouro e da prata. Não, o nosso Deus, ele não é um Deus que é um Deus endividado, ele é o dono do ouro e da prata. Muitas das vezes nós passamos por alguns problemas de dívidas, por alguns problemas financeiros. Primeiro porque, muitas das vezes, primeiramente, porque nós não soubemos administrar aquilo que Deus deu na mão, ou porque Deus resolveu nos provar nessa área, para ver aonde é que está o nosso coração. Deus está tratando com Ciro, e está fazendo um chamado específico a Ciro. Ele está dizendo assim: sou eu Deus, que vou estar indo adiante de ti, eu vou estar endireitando o caminho que está torto. É bem que alguém entendeu. Eu vou repetir, Deus está dizendo assim: você não vai precisar fazer esforço nenhum, é eu, o próprio Deus, que vou indo à frente, endireitando o caminho que está. E é sobre isso que eu quero falar. É a primeira vez que eu estou nessa cidade, e espero que seja a primeira de muitas. Vocês que estão aí à frente, sobre os seus pés, se quiserem tomar liberdade de vir sentar aqui, se ajeita aqui, dá tudo certo, para de ser metido. Senta aí no chão, que dá tudo certo. Aí eu quero pedir para os novinhos e as novinhas, que se olhar uma senhorinha que está de pé, dá um lugar para ela, né? Fica de pé você vai ter muito culto para ficar de pé ainda. Tem gente que já está acima dos 60, ou com quase 60 como eu, que merece ficar sentado. Ah, pastor, mas eu cheguei cedo, mas sua educação chegou agora, então levanta e dá lugar. Fica em paz. É isso. Ó, tem um bebê bonito aqui. Vamos pedir para essa criançada sentar aqui na frente comigo, para dar espaço. As mulheres, as senhoras que são acima de 40 anos, vem cá. Eu vou desocupar lugares para vocês. Vem cá, minhas crianças, vem aqui pertinho de mim. Vem cá. Vem cá. Vem, senhoras. Só que não faz muito charme, porque senão eu vou passar vergonha. Eu vim para pregar e não para organizar aqui. Vem cá. Senta aqui, ó. Senta, eu sento com vocês depois. Vem, meninas. Isso, não tem que ter vergonha. Vem as crianças aqui, ó. Tem mais criança bonita que vai ficar sentada aqui comigo? Eu vou esperar um pouquinho, então. Vamos lá, vamos ver. Vem sentar aqui, ó. Ai, aqui é gostoso, tá batendo um ventinho. E nós vamos ficar perto daquela roda para a gente tirar foto. Tem mais criança para dar lugar para adulto? Olha quanta criança dando. Olha que coisa linda. Vamos aplaudir nossas crianças. Eles estão dando lugar para os adultos sentar. Olha que coisa linda. Uma criança mais educada que a outra. Gratidão por vocês, viu? Tem algumas igrejas que diz que as crianças serão a igreja de amanhã. Eu digo, são a igreja de hoje, de agora. Porque olha o ato de generosidade que eles estão fazendo. Eles poderiam falar assim: não, eu quero ficar com meu pai, com a minha mãe, eu quero ficar aqui do lado. Mas eles se dispuseram e vieram sentar aqui na frente. Gratidão, viu, pai? Gratidão, mãe, que liberou o filho para poder vir sentar aqui. Deus abençoe vocês. E se vocês não tirarem essa foto, eu vou chegar em Boituva nervosa. Marina, você tirou essa foto mais linda do mundo? Eu com essa montoeira de criançada, você sente isso? Lorena, vem aqui. Vem aqui, ó. Gatinha linda. Você quer sentar perto da amiga? Deixa ela sentar perto da amiga. Libere um pouco aí. Isso. Pronto.
Pronto, agora a gente vai pregar. Vocês não saem daqui que a gente vai subir na roda lá, tá bom? Nós primeiro. Nós vamos ser o primeiro, tá? Que vai subir nessa rodela aí para tirar foto. Eu não sei o nome desse ring light aí. Deu certo, não deu? Ficou melhor? Abriu alguns lugares aí? Mulher, não seja chata. Vem aí, senta. Vem sentar no meu lugar aqui também. Tá vazio aqui, pode vir. Tem 2 lugares. Pastor, não precisa contar que eu uso 2 cadeiras, né? Meu tempo é amplo. Pronto. Agora eu vou conseguir pregar mais tranquila. Os jovens... Ó, não ficou bonito, gente, aqui na frente? Ai, o jacaré veio. Pode ir trazendo sua criança. Os diáconos, os obreiros dessa casa são homens e mulheres responsáveis. E pode ter certeza que eles vão tratar com todo o carinho dos seus filhos aqui. Então, estão no lugar seguro. Fica em paz, tá bom? Vamos vir para a palavra aqui agora? Tudo bem assim? E não é a primeira vez que eu estou aqui na cidade de Itararé. Vinha desde da primeira agenda que o Senhor tinha preparado para que eu estivesse. Mas eu passei por um problema cirúrgico, que Deus quis dar um ponto e vírgula para que eu pudesse dar continuidade ao meu ministério. E quando nós começamos a realinhar novamente a agenda, quando nós começamos a conversar novamente com esse casal de pastores maravilhosos, educados, carinhosos, prestativos, eu sou grata pela vida dos pastores, que são homens e mulheres de Deus mesmo, porque eu sei que existe uma correria, mas mesmo assim, bom dia, como a senhora está, como vai? E Deus falou para mim, você está entendendo? Que todas as riquezas que eu tenho no mundo para você, não está resolvido só no dinheiro, mas também está resolvido em amor, em carinho, em pessoas com lealdade. Nós precisamos entender isso. Então eu quero falar um pouco sobre aquilo que eu vivi. Eu sei que você viu na rede social, mas eu tenho um compromisso com Deus, de contar um pouco, uma parte da minha história. Então nós vamos pregar, vamos falar de Deus e vamos contar um pouco do que Deus fez, do que Deus faz e do que Deus fará na minha e na sua vida. Eu me chamo Sandra, esse é o meu nome. Algumas pessoas na rede social, elas ficam brigando dizendo assim, ai, pastora não existe, mas a Sandra Alves existe. Não estou muito preocupado com o título não, estou preocupado mesmo em poder levar o evangelho, e é isso que nós vamos fazer. Eu nasci numa cidade do interior chamada Porto Feliz, cidade da minha mãe, onde ela saiu especificamente para casar com meu pai e voltou para ganhar nenê. Eu cheguei à cidade de Boituva com 2 dias de vida. Boituva é uma cidade que tem me acolhido até agora. Eu louvo a Deus pela minha cidade, louvo a Deus por cada cada morador, por cada pessoa que ali vive. Naquela cidade onde a minha família está habitando, está morando, a nossa casa é uma casa cheia de ruínas, uma casa onde existem diversos déficits de caráter, e um dos piores era a falta e a presença de Deus na vida. Quero deixar uma chave para você. Nossa casa pode faltar tudo, pode faltar arroz, pode faltar feijão, pode faltar roupa, só não pode faltar a presença de Deus. Não, na sua casa pode faltar, você pode passar por diversas necessidades, mas você só não pode passar por escassez espiritual, pois é a presença de Deus que nos faz ter equilíbrio nos dias das nossas adversidades. Aquela casa é uma casa de ruína, aquela casa é onde falta respeito, onde falta amor, onde falta diálogo. Meu pai era um homem muito bruto, um homem alcoólatra, que não sabia como respeitar a sua esposa. A Bíblia diz ao homem que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ah, querido, eu sei que às vezes a igreja dá um trabalho, eu sei que às vezes a igreja, a mulher, é meio ranzinza, é meio chata, mas Deus diz, ame a tua esposa, assim como Cristo amou. Peguei no pé do homem agora, né? Porque talvez você pense assim, é só uma esposa. Não, ali é uma igreja. Naquela casa, onde existia brigas, existia ofensas, eu, na idade do tamanho dessas crianças, eu via o meu pai espancar a minha mãe, e via a minha mãe também espancar meu pai.
Eu via palavrões, palavras de baixo escalão, um proferindo ao outro, faltando respeito. Eu sei que muitas das vezes, algumas pessoas vêm até a mim e pedem para mim assim: pastora, ore pelo meu casamento, ore pelo meu relacionamento. Querido, Deus, Ele está preocupado em fazer você ser feliz no amor, mas quem pode conquistar isso é você mesmo, através das suas atitudes. Não é a oração que resolve o problema no casamento. O que resolve o problema no casamento é respeito, é amor, é fidelidade. O que resolve o problema no casamento é diálogo, é parceria. Não, nós podemos ficar o dia todo orando aqui, mas se não houver mudança de comportamento no meio da família, não haverá mudança no meio do casamento. Nem tudo é o diabo. A maioria das coisas que acontecem na nossa vida, somos nós mesmos que colhemos, somos nós mesmos que procuramos. A minha mãe, por ela ter um marido rude, por ela ter um marido bravo, ela começou a usar a violência também como resposta. Talvez você está usando isso: meu marido é um ogro, aquele homem é um seco, e ele chega e fala e você rebate de frente. Mas a Bíblia diz que o amor quebranta o coração. Aquela casa de brigas, e tem uma menina que é cheia de sonhos, que é cheia de projetos, uma menina que está vivendo naquele habitat sem paz, mas está projetando uma vida de paz. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia parte de uma religião chamada Candomblé. Quando eu digo eu e a minha família, é só eu, meu pai e minha mãe. Eu sou filha única, então eu, meu pai e minha mãe íamos até aquela religião. Eu fui por diversas vezes com a minha mãe, aonde eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos feitos naquela mesa, alguns trabalhos feitos naquele terreiro. Nós não tínhamos nenhumas diretrizes do poder sanador desse Deus que nós estamos falando hoje. Nós não tínhamos nenhum conhecimento que não existe nenhum Deus acima desse Deus. Não, pastora, eu não estou falando de religião. A religião você escolhe. Você pode ser da Assembleia de Deus, você pode ser do Deus conosco, da Porta das Ovelhas, você pode ser católico, mas Deus existe um só, e é esse que está sendo pregado nessa noite. Meu pai, quando nós saímos para ir para o terreiro, o meu pai passava diante de uma igreja evangélica, uma igreja viva, uma igreja adoradora, assim como essa. Quando meu pai olhava aquele povo dentro da igreja, quando meu pai olhava as pessoas, as famílias chegando dentro da igreja, ele dizia assim: qualquer dia desses, eu vou entrar dentro da igreja, porque eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que estão te observando. Tem pessoas que estão olhando e estão dizendo: não, mas como que ele é crente e está murmurando? Como ele é crente e está falando um palavrão? Como ele é crente e está andando de cabeça baixa? Como ele é cristão e está dizendo que é um derrotado? Ô querido, o Deus que nós servimos, ele diz: eu vou indo adiante de ti. E se Deus vai indo adiante de ti, endireita a tua postura, coloca um sorriso no rosto e diga: eu sei que o meu Deus tudo pode, e no tempo e no dia certo, ele fará o melhor por mim. Aleluias, glória a Deus, santo és o Senhor. Meu pai, com 37 anos de idade, ele entra pela primeira vez na igreja evangélica. Um homem alcoólatra, um homem agressivo, um homem que não sabia o que era casa, o que era lar. Não, porque casa todos nós temos. Casa todos nós. Não importa se é num condomínio, não importa se é numa comunidade, não importa se é um sobrado, casa todos nós temos. Difícil mesmo é ter lar. Lar é o lugar onde é bom para voltar. Lar é o lugar onde você se sente seguro. Lar é o lugar onde você tira essa armadura e diz: eu posso chorar, eu posso agora deitar na minha cama e dizer o quanto eu necessito da tua presença. Eu quero declarar nessa noite que você não terá mais casa, mas você terá um lar. Você terá um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar de paz, no nome de Jesus. Meu pai, ele está
passando na igreja e um dia com 37 anos de idade, ele entra e a palavra que está sendo pregada, o profeta para e diz para o meu pai da seguinte forma: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu quero dizer que quando Deus fala uma coisa, Ele é fiel para cumprir o que Ele falou. Não, quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele revelou. Eu já quero pedir para uma moça que está de vestido estampado azul, cenoura, não sei se é onça, fica de pé, querida. Relebandeciha, lebai que choui, edide soube a de que refaz. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus diz assim: diga a ela que está chegando providência dentro da tua casa. Relebando o que a choube a si renécia. Tu falou: Senhor, eu preciso de uma resposta direta comigo. E o Deus que está aqui, não é a pastora Sandra, o Deus que se faz presente nesse lugar, nesse ministério, está dizendo: descansa a tua alma, acalma o teu coração, porque já está chegando providência dentro da tua casa. Só quem acredita aplaude e exalta o nome do Senhor. Meu pai, ele está dentro da igreja, e a palavra que é liberada a esse é: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou te preparando. Aquele homem que é alcoólatra, aquele homem que é acostumado a bater na esposa, que trai a esposa, ele entrega a sua vida a Jesus Cristo. Quando ele chega em casa, ele já chega de semblante diferente, com Bíblia na mão, e a minha mãe pergunta: o que é que aconteceu? E ele diz: eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu espero que nessas 1000 pessoas, a maioria tenha entregado a sua vida para Jesus. Não. Se você entregar a sua vida para a fonte das águas, se você entregar a sua vida para qualquer ministério que seja, você será frustrado. Mas se você entregar a sua vida para Jesus, jamais Ele vai te decepcionar. Ah, pastora, é porque eu estava na igreja e a pastora não olhou na minha cara, o pastor não falou bom dia. É porque você ainda entregou sua vida para ministério. Mas quando tu entrega para o grande, aquele que é poderoso, aquele que pode vir o que vier, você aguenta, porque você sabe que Ele te escolheu. Meu pai, ele conta essa história para minha mãe. Fui na igreja, cheguei ali, e Deus me disse que está me preparando o lugar. É lógico que aquela mulher, que é mãe de santo, que é responsável por aquele terreiro, ela fica furiosa, ela fica brava. Ela diz: nós vivemos de uma renda onde nós não podemos nem pensar em mudar de religião. O meu pai lhe diz: eu já decidi. Diga: eu decidi. Eu quero dizer que decisões definem o seu destino. Não, por isso não deixe ninguém decidir nada pela sua vida. Você precisa orar e dizer: Deus, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Porque a decisão que eu tomar hoje é a decisão que vai definir o meu destino. Meu pai, ele está sendo agredido pela minha mãe. Dentro da minha casa tem uma história triste de uma menina que ela, para sobreviver junto com a sua família, ela espera final de feira para catar lixos, sobras da feira, para ser mantimento na mesa. Tem uma menina que é a primeira vez que come um cachorro quente, é quando tem um casal de namorados sentado comendo um cachorro quente. A namorada não gosta muito da salsicha, come a salsicha, joga o pão, aquela menina pega o pão e come. Tem uma menina que entra no mercado, onde o dono do mercado é amigo da família, então esse homem é uma pessoa de confiança, e esse homem começa a dizer: como você é bonita, e dá um pão novo, como você cresceu, e dá 2 bifes, e quando menos se espera, aquela menina é extirpada pelo dono desse mercado. Dentro daquela casa está tendo uma história de derrota, mas os olhos do Senhor estão sobre aquela casa. Sabe o que eu estou dizendo para você? Dentro da tua casa pode estar tendo uma história muito difícil, mas os olhos de Deus estão olhando para a tua casa. Você pode ficar de pé, essa moça de um ombro só, aqui de um ombro só, porque todo mundo vai olhar e falar assim: onde que ela achou? Relibiando esirra, elebai que choui esi de que refaz.
O meu Deus, ele diz assim: diga a ela, volte a sonhar, porque sou eu um Deus que realiza os sonhos. Eu não sei o que você perdeu, mas eu vejo Deus te visitando de uma forma extraordinária. Deus diz: assim como eu entrei na casa de Ana, assim como eu entrei na casa de Sara, eu estou dentro da tua casa. Tu vai receber um presente e tu vai dizer: obrigado, Deus, porque eu sou mãe de filhos. Há uma tristeza dentro de ti, porque tu precisa de um milagre inesperado. Tu diz: entra com a cura, Pai. E o Senhor diz: eu sou médico dos médicos, eu vou fazer milagre, e tu ainda irá contar testemunho a respeito desse milagre. Aleluias! Tem glória a Deus aí? Tem crente pentecostal na casa? Quando o meu pai, ele recebe essa palavra, essa menina, inconscientemente, essa menina, ela está encontrando abrigo, está encontrando segurança, embora tenha dores, embora tenha medo, ela está encontrando acalento em um homem que está usando o corpo de uma criança de 8 anos. Eu sempre me preocupo, porque os pais dessa nova geração, eles querem colocar a responsabilidade da criação dos seus filhos aos professores da escola. Querem colocar até mesmo sobre o professor da escola dominical, sobre a igreja, mas a responsabilidade de criar o seu filho é tua. Não, a responsabilidade de fazer teu filho conhecer a palavra de Deus é sobre a vida do pai e da mãe. A Bíblia diz: pai e mãe, ensina o teu filho o caminho que ele deve dar. Ei, pai e mãe, para com esse negócio de trazer brinquedinho, bolachinha, galinha pintadinha para o seu filho na hora do culto. Na hora do culto é hora de você ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar. Galinha pintadinha ele assiste em casa, na igreja ele ouve a palavra. Eu era uma jovem com déficit de caráter, uma criança que não sabia o que era sentar para almoçar, não sabia o que era sentar na mesa, uma mesa. Quando eu digo mesa posta, eu posso até mudar o nome para ficar melhor no contexto, uma mesa colocada, porque quando eu falo em mesa posta, talvez venha na sua mente um copo de cristal, um prato de porcelana, talheres de prata. Não, querido, uma mesa posta é quando você coloca até mesmo aquela panela velha, amassada, aquele prato feio, mas você diz: a minha família não vai se distrair no celular, a minha família não vai comer uma na sala, outra no quintal. Na minha casa tem uma mulher sábia, e eu sei fazer uma mesa posta. Na hora da alimentação, senta junto, conversa, pergunta como foi o seu dia, compartilha da amizade que tem que haver da família. Aquela menina, eu lembro que depois de adulta, eu lembro que eu tinha muita aflição quando alguém encostava em mim. Existe um livro que fala a respeito das 5 linguagens do amor. E aí esse livro fala que algumas pessoas, para se sentirem amadas, precisam de palavras de afirmação. Elas gostam de ouvir: você é bonita, você é inteligente, você é especial. São palavras de afirmação. Algumas pessoas, para se sentir amada, ela gosta de outras pessoas que prestam serviços a ela. Ah, não, chega na casa e fala: daqui que eu vou fazer o almoço. Eu gosto de pessoas assim. Chega aqui e fala: pode deixar que eu vou lavar a louça. Linguagem de amor. Outras pessoas gostam de ganhar presentes, também gosto. Outras pessoas também gostam de ganhar presente. Mas todo mundo tem uma linguagem de amor. Eu percebia que quando eu estava na minha adolescência, o toque me fazia mal. Eu sentia que quando alguém vinha me abraçar, quando alguém vinha me beijar, eu sentia aquela certa repulsa, eu sentia aquele nojo, e na verdade era Deus me tratando do lado de dentro, por algo que tinha acontecido na minha infância. Na minha infância eu não tive coragem de contar para ninguém que eu tinha sido estrupada, que eu estava sendo usada. Eu lembro que muitas das vezes, aquele homem me colocava no canto daquele mercado, colocava as suas partes íntimas na minha boca, e quando eu saía daquele mercado, eu saía com uma lata de sardinha. Eu saía muitas vezes com um pedaço de carne, e eu nunca cheguei em casa e disse para minha mãe: mãe, isso aqui está acontecendo comigo, porque o dono do mercado está fazendo isso, está fazendo aquilo, porque dentro da minha casa não tinha diálogo.
Se você está com alguém da sua casa, dá uma olhada para ele e fala: vamos voltar a conversar? Se você está com alguém daqui da sua família, não para com esse negócio de picuinha, para com esse negócio de ficar de mal por qualquer coisa, não para com esse negócio: eu sou casada, pastora, mas eu estou com um ranço do meu marido, que hoje eu vou dormir de calça jeans. Não, querida, guarde esse ranço para pôr no joelho no chão, de porta fechada no quarto, mas dentro da sua casa, você é uma mulher sábia e tem diálogo. Meu pai está contando para minha mãe que ele sentiu a presença de Deus, que Deus disse a ele que estava preparando e que ele entregou a vida para Jesus. A senhora fica de pé. Essa moça é preto, o vestido da senhora? A senhora é negra e o vestido deve ser preto. Relibiande súbia, relide soui, relide que ni refaz. O meu pai, ele era um homem cheio de mágoas, um homem cheio de dor, de tristeza. E eu creio que tudo que ele fazia, enquanto ele estava fora da presença de Deus, era um jeito dele reverter ou rebelar aquilo que ele sentia. Quando a minha mãe recebe a resposta de que ele tinha entregado a vida dele a Jesus Cristo, o primeiro sintoma, a primeira dor que a minha mãe sente é de revolta. A minha mãe pega a Bíblia, começa a bater no meu pai e começa a dirigir a ele com palavras de baixo escalão. Talvez você diz assim: pastora, mas por que a senhora me colocou de pé? Porque quando eu olho, eu vejo uma mulher sofrida. Relemanda que choube de sirra. Uma mulher que tem chorado silenciosamente dentro da sua casa. Halamande que choubia de si redoubiécia. O doce Espírito Santo, aquele que conhece todas as coisas, ele diz assim: eu estou quebrando um coração endurecido dentro da tua casa. Relibiande que raceia. Está mudando o palavreado, o jeito de falar, porque tu é menina dos meus olhos e sou eu quem cuido de ti. Halamande tu chegou aqui dizendo: Senhor, tem hora que dói, já cansei de ouvir tanta coisa, e Deus está dizendo: a conversa lá vai mudar, porque eu estou endireitando e quebrando um coração endurecido por tua causa. Quando a minha mãe recebe o aviso, ela não entende que ali seria uma oportunidade de mudar a história da nossa casa. Quantas mulheres que dificultam, e quantos homens também, dificultam a trajetória e a jornada. Pode deixar fora, porque acho que depois não estou conseguindo. Quantas mulheres, homens e mulheres, eles dificultam o andar do evangelho dentro da casa. Pastora, eu sou uma bênção. Eu cheguei aqui cedo. Você chegou aqui cedo, mas você deixou a comida pronta? Você deixou a roupa passada? Não. Você chegou aqui hoje cedo, mas você falou: amorzão, fica tranquilo que eu vou num culto mega master. Vai vir uma pastora negrona, careca, mas daqui a pouco eu chego, a gente vai fazer uma comida gostosa, a gente vai bater um papo bom, nós vamos dormir de conchinha hoje, e o nome de Deus vai ser glorificado nesse quarto. Você fez isso? Facilita o evangelho dentro da sua casa. Pastora, quando eu vou para a igreja é uma guerra. É que você já sai debaixo de guerra, você já sai debaixo de briga, já sai debaixo de contenda, já sai querendo dormir de calça de moletom. Não, capricha aí. Assim também é o homem, facilita. Fala: amorzão, enquanto você está passando essa 2 quilos de base, eu vou trocando a criança. Enquanto você vai se maquiando, se arrumando, fala para mim que roupa que você vai pôr no bebê. Capricha, ajuda, um ou outro ajudou. A minha mãe, ela está brava porque meu pai entregou a vida para Jesus. Ela começa a brigar, começa a xingar. E o meu pai, que é acostumado a bater na minha mãe, ele simplesmente olha e diz assim: eu recebi a palavra e nada vai me tirar da presença de Jesus. Eu já deixo uma declaração profética aqui: quem entrega a vida para Jesus não se desvia. Não. Quem entrega a vida para Jesus, vem a luta que vier, ele permanece firme, porque sabe que Deus é suficiente para tirar ele dentro dessa luta. Tem crente firme nessa casa hoje? Tem quem crê que independente do que está vivendo, do que está passando, tem um Deus que vai fazer uma viravolta e vai dizer: continua firme, porque eu vou pôr tudo no lugar novamente. Pastor, o senhor fica de pé? O pastor, eu vou falar o pastor do iPad. Relibiando Shira.
que ni retinobe, eli refai, que ni resoube. Deus teve um diálogo muito próximo contigo. Relemanda caia choube descer. E tu disseste assim: Deus, o que é que tu queres de mim? E o Eterno diz: eu te fiz para prosperar. Enquanto eu olho, eu vejo que vocês estão passando por alguma necessidade financeira, mas o meu Deus está dizendo: acalma a tua alma, porque eu já estou descendo com novos contratos para a tua história. O diabo está achando que vai deixar por assim mesmo, porque houve um roubo, houve uma traição, mas Deus está dizendo: eu vi o roubo, eu vi a traição, e eu venho com resposta. Tem novo contrato, tem desígnio de Deus, não vai ficar perdido. Deus já está trazendo a restituição daquilo que roubaram de você. Meu pai entregou a vida para Jesus, e quando ele foi dormir, meu pai tinha 37 anos na época, ele dormiu e não acordou, morreu. Tem hora que eu falo: poxa vida, como eu queria ter servido a Deus com meu pai. Mas Deus nunca faz nada errado, tudo que ele faz é certo. Fica duas mulheres, fica uma menina, que sou eu, uma menina que está passando pela pedofilia, uma menina que está sem o cuidado necessário dentro da casa, e fica uma mãe que está envolvida no espiritismo. Eu lembro que eu cheguei a ir à cidade de Santos encontrar com a minha mãe, e a minha mãe estava fazendo uma entrega de cabeça para o guia. Eu lembro que a minha mãe estava com um pano amarrado na cor de chumbo sobre o seu corpo. Os cavalos, as pessoas que se incorporados pelo guia daquele ritual, e os cambonos que servem aquelas pessoas, eles estavam escarrando, e as pessoas estavam lambendo aqueles carros. Minha mãe estava bebendo sangue de galinha viva, pegava a galinha viva, passava e rasgava no dente. Olha que interessante, lá no terreiro, as pessoas que servem ao inimigo são chamados de cavalo, mas você que está aqui dentro e serve a Deus é chamado de filho. Não, é por isso que Deus diz: o meu fardo é leve. Não, quem serve a demônios carrega fardo pesado, mas quem serve a Jesus Cristo tem um fardo. Adora Ele, exalta a Ele. Minha mãe, ela está nessa religião. Eu com apenas 12 anos de idade, eu já estou na prostituição. Estou na prostituição, estou na bebida, estou no roubo. Eu era uma menina que ficava um mês, 2, sem tomar banho. Uma pessoa totalmente fora do padrão da sociedade. Eu sei que algumas pessoas que estão aqui, e eu não falo com soberba, mas com muita gratidão, que não vê a hora que esse culto acabe para vir me abraçar. Mas se você me conhecesse alguns anos atrás, você ia dizer assim: o sangue de Jesus tem poder. Eu não quero nem ver essa menina perto de mim. Eu era uma menina muito maloqueira, marota, respondona, sem educação, bocuda. Eu era uma menina que cuspia na cara da minha mãe, batia na minha mãe. Você vai dizer: pastora, por que você fazia isso? Porque eu era a réplica daquilo que eu tinha vivido dentro da minha casa. Não, essa criança sem educação que você tem, esse filho maroto que qualquer coisinha está se jogando no chão, ele não aprendeu com a sogra, não. Ele está fazendo o que ele está vendo dentro da própria casa. Não, pode parar e dizer: não, é porque quando papai e mamãe vêm aqui, coloquem essa criança para perder. Não, é você e seu marido mesmo que estão tendo comportamentos estranhos, e as crianças estão replicando dentro daquilo que está vendo na casa. Eu era assim. A minha mãe, ela entrega a cabeça para um guia, ela entrega o meu corpo para os demônios. Eu com 16 anos de idade, durante a noite eu era visitada por espíritos do mal. Eu acordava com chupadas, com mordidas e arranhões na minha costa, porque esses demônios vinham manter relações sexuais comigo. Mas graças a Deus, que aonde abundou o pecado, hoje superabunda a graça. Talvez você olhe e fale: lá para o meu vizinho não tem mais jeito, lá na minha casa não tem mais jeito. Deus está dizendo: se você deixar eu entrar, eu dou o... Fica de pé, moço. Relemanda aqui, Eli de soe, Eli de fai e choube.
Deus é dono de pequenas empresas. Ele manda que de soubia, ele de faz. A ordem que ele dá na noite de hoje é: aquieta a tua alma. Elia, etchobe aquecia. Tu chegasse aqui dizendo assim: mas amanhã é segunda-feira e eu preciso resolver isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso ir na oficina, eu preciso levar caminhão, carro, eu sei que você precisa fazer um trâmite de um conserto, e Deus está dizendo: sou eu, o Deus, que sou dono do ouro e da prata. Eu faço dessa pequena empresa um grande negócio. Eu vejo a presença e sinto a presença do Deus Todo-Poderoso aqui. Aquele Deus que abre porta onde não tem porta. Aquele Deus que cura a ferida da alma. Aquele Deus que visita as nossas medulas, os ossos. A esse Deus que chamou a Ciro dizendo: eu estou indo adiante de ti. No meio de toda essa dor e no meio de toda essa vergonha, as pessoas, quando olhavam para Sandrão, às vezes tem amigas lindas como você, que vem me abraçar e falar: ai, Sandrão, eu te amo. Eu queria contar um segredo para você. A Sandrão não existe mais. A Sandrão era adúltera. A Sandrão roubava. A Sandrão mentia. A Sandrão era viciada. Hoje eu sou uma mulher totalmente liberta pelo poder da palavra. Deus disse isso a Ciro: eu te chamo pelo nome, não para com esse negócio. Um dia eu estava brincando com algumas mulheres, conversando, roda de mãe é terrível, né? E as mães brincando, dizendo assim: meu filho é um tesouro, o meu filho é um diamante, o meu filho é uma joia rara. Tudo criançada de 10, 11 anos de idade. Eu olhei para o meu filho e falei: já que os dela é tudo isso, um é tesouro, um é pedra, um é diamante, o meu é petróleo. O meu tem que ser o mais caro. E esse menino carregou esse apelido, acho que até agora ainda tem alguém que chama ele de petróleo. E eu falo assim: não traga o apelido do mundo para dentro da igreja. Você tem nome. Deus, ele te chama pelo... Não, para com esse negócio. Não, mas já estou acostumadinha a ser chamado de Sandrão, de maricota, de petróleo, de pingaiada, de pingo. Não. Deus te deu um nome. O nome que Satanás deu quando você bebia, quando você roubava, esse nome não vale mais aqui dentro. Agora é o nome original que Deus te chama. Ali, naquela casa, naquele lugar ruim, as pessoas, quando me viam, aquela mulher negra, suja, sem banho, alcoólatra, eu esperava dias de cultos bons, cultos que ele pode dizer assim: a casa está cheia. Eu dancei em escola de samba, eu fui rainha do carnaval. Eu não sei como é a cidade de Itararé, mas na minha cidade, os serviços pagos a essas pessoas que estão nessas escolas de cidades pequenas é droga, é pingas, orgias, sexos. E eu vivia essa vida. Quando eu estava muito bêbada, eu comecei a ir na porta da igreja. E na porta da igreja eu ia especificamente para zombar das pessoas que servem ao Senhor Jesus. Eu quero declarar algo para você. A pessoa que está zombando de você, ela só tem duas saídas: ou ela converte, ou ela morre. Não, você não precisa chorar com quem está zombando de você. Você não precisa chorar com quem entrou no seu casamento para tentar destruir. Não, você não precisa chorar porque seu marido tem amante e a amante está ali postando uma coisinha para dar uma indireta em você. Não, você não precisa chorar, porque quem zomba de quem serve a Deus só tem duas saídas: ou converte, ou... Graças a Deus que eu me converti. Graças a Deus. Mocinho lindo de camisa branca, de barba e... É barba. Careca como eu. Top da galáxia. Boleto pago. Relibiando Shira. Relide Kenira de Soube de Kir. Há momentos que as pessoas olham e dizem: ele é um fracasso. As pessoas zombam porque você é um homem sonhador, um homem que não tem medo de arriscar, tem planos, tem projetos e já teve algumas frustrações nas áreas de negócio.
Deus está dizendo assim: aqueles que estão zombando de ti não sabem que você tem uma unção de governo. Há momentos que você chora porque a zombaria vem dentro dos meios dos parentes, daqueles que poderiam te impulsionar a ir para frente. Mas Deus está dizendo: eu conheço o teu caráter, eu conheço o teu sangue de sonhador, e eu estou derramando hoje uma unção de governo sobre a tua vida, diz o Senhor. Oh, aleluias. Estou eu bêbada. Eu ia na porta da igreja com shortinhos curtos, uma blusa amarrada acima do umbigo. E quando os irmãos, as irmãs estavam adentrando para o culto, eu permitia que o espírito de sensualidade me usasse para seduzir os irmãos e as irmãs daquele lugar. Tinha irmãos que chegavam a mudar de porta, de entrada, para não precisar olhar para Sandrão. Mas tinha uma menina com apenas 6 anos de idade, que quando ela olhava aquela mulher prostituta, suja, bêbada, aquela mulher sem caráter, ela sorria para mim e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode olhar para o teu irmão, para a tua irmã e dizer: Jesus, Ele te ama. Não, talvez você está derramando lágrimas porque um homem não te ama, mas Deus mandou trazer você aqui nessa noite para dizer assim: diga a esse povo que eu os amo. Aquela menina, ela não olhava a minha aparência, ela não olhava a forma e o estilo de vida que eu vivia, mas ela pregava um evangelho da salvação. Ei, isso aqui é um despertamento para nós, igreja, nos dias de hoje. Para ganhar almas para Jesus, nós não precisamos ser pastores, não precisamos ser missionários, apenas precisamos ter a chama viva do Espírito Santo dentro de nós, para dizer para o mundo lá fora: existe um Deus que está no céu, e Ele te... Não, para com esse negócio: eu só vou pregar quando eu for ungida diaconisa, quando eu for ungida a 4ª pessoa da Trindade. Não, eu vou falar do amor de Jesus, porque não tenho unção, mas eu tenho a graça, eu tenho a bondade, e eu tenho autoridade de dizer que Jesus, Ele nos ama. Aquela menina um dia chega em casa, e quando ela chega em casa, eu estou bêbada, ela diz assim: Sandrão, vai ter um culto na minha igreja, e o pastor disse que quem levar numa visita vai ganhar um presente. Você trouxe uma visita hoje? Você convidou seu vizinho? Você convidou seu amigo? Ah, não, vou só eu sozinho. Não, eu que quero receber de Jesus. A casa vai estar cheia. Não, a nossa função: ovelha gera ovelha. Pastor é que cuida de ovelha. A gente gera. Começa a evangelizar lá seu vizinho, começa a evangelizar seu amigo de trabalho, começa a evangelizar ali dentro da sua casa. Não, começa a falar desse amor de Jesus, simples assim. Aquela menina não fez labaxéia, labachuia. Não, aquela menina, não, ela só olhava para mim e dizia: Sandrão, Jesus te ama. Eu vejo aquela menina na porta de casa, e ela diz assim: vai ter culto da minha igreja, e o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. Ela falou: eu já disse para o meu pastor que a minha visita é a Sandrão. Falei: eu? Ela falou: é. Eu falei, ela falou assim: vamos, Sandrão. Eu estou olhando para aquela menina. Eu já tinha assistido alguns cultos evangélicos, assistido cultos pela televisão. Eu e minha mãe, nós pegávamos um copão de caipirinha, aquela pinga bem geladinha, com limão, bem docinha, sentava, cruzava a perna e colocava no culto. O pastor estava pregando, e às vezes o pastor dizia: você que está aí na sua casa, que está com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava e dizia: é para nós, e bebia a pinga. É a verdade. E bebia a pinga. Então eu já tinha ido na igreja, já tinha assistido cultos através da televisão. Através da televisão eu via as pessoas caírem endemoniadas, e o pastor ficava naquela entrevista: de onde você veio, onde você vai. Eu falei: meu Deus, como que eu vou na igreja? Eu vou ficar rolando lá uns 5 dias de demônio, eu vou nada. Falei: eu preciso achar um jeito de escapar dessa menina. Eu dou um sorriso para essa menina e falo para ela: guarde bem isso. Essa parte é muito importante, porque vai quebrar todo e qualquer protocolo que você trouxe essa noite. Eu olho para essa menina e eu digo para ela: eu só vou na sua igreja o dia
que você for na minha. Aquela menina, ela não pensa duas vezes. Ela dá um sorriso para mim, ela diz: eu vou falar com o meu pastor. Não, ela não disse: eu vou falar com o profeta. Não, ela não disse: eu vou falar com a cartomante gospel. Não, ela não disse: eu vou falar com a missionária Maria. Ela disse: eu vou falar com o meu. Você precisa reconhecer a autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Você precisa aprender a respeitar o pastor que está orando pela tua vida. Não para com esse negócio de que você vai andar atrás de labacheia, que você vai ligar para fulano que ora forte, que você vai correr no monte porque cicrano quando ora a água desce. Não, tem um pastor que ora e que está pagando preço para que você tenha uma vida abençoada e na presença de Deus. Respeito a liderança. Com 6 anos de idade, ela me ensinou isso. Respeite a sua liderança. Eu olhei, dei uma risadinha, e eu fiquei feliz, porque eu falei: quando ela for falar com o pastor vai dizer: imagina, Sandrão é macumbeira, Sandrão é alcoólatra, Sandrão é isso, tem tantos adjetivos para dar naquele tempo. Mas engano meu, quando deu mais ou menos de 7 a 10 dias, aquela menina chega na porta da minha casa. Aquela menina chega linda, chega de vestido, sandália, de tênis, toda arrumada, e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja, porque o meu pastor disse que Deus, e o próprio Deus, vai comigo. Tem um sorriso para aquela menina, porque no meu coração estava dizendo assim: aonde eu vou, Deus não entra. Eu seguro na mão daquela menina e nós vamos para o terreiro. É uma noite de sexta-feira. Lá no terreno, as noites de sexta-feira são chamadas como sexta-feira maior, aonde as autoridades das trevas são fortalecidas para fazer trabalhos de desmanche de casamento, de fechar portas ou abrir portas. Mas eu acho lindo que depois que eu encontrei com Jesus Cristo, eu já não sirvo mais um Deus que trabalha só de sexta. Eu sirvo um Deus que trabalha de segunda, de quarta, de quinta. Um Deus que trabalha incansavelmente em favor da minha e da sua vida. Aquela menina entra comigo no terreiro. Ela entra simples, bonita, simples, singela, uma menina. Eu coloco ela no primeiro banco. Tem uma cortina que fecha, aonde vai ficar os cambonos com cavalos. Começam a bater a tabaque, nós abrimos a cortina, vamos começar a riscar ponto. Aquela menina está de joelhos. Diga: de joelhos. Aquela menina está de joelhos, e quando ela ouve o barulho do atabaque, ela senta e fica os olhos em nós. Nós começamos a riscar os pontos, o ponto, para chamar os Exus. Risca o ponto uma vez, nada acontece. Risca o ponto a segunda vez, nada acontece. Risca o ponto a terceira vez, nada acontece. A mãe de santo para, olha e diz: quem é essa menina? Quem foi que trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela diz: pois então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Levanta a mão para o alto, porque eu quero declarar: sobre a tua casa não chega macumba, não chega mandinga, não chega orgulho gordo, porque o que está com você é, bem alto para o céu ouvir, o que está com você é. Para com esse negócio. Ai, pastor, eu acho que eu estou com macumba, eu acho que puseram um olho gordo em mim. O que está com você é maior. O que está com você é grande. O que está com você trabalha de segunda a segunda, sem parar, incansavelmente. Ele é. Eu olhei para aquela menininha e eu falei: se ela parou o inferno, o que vai acontecer comigo quando entrar na igreja dela? Vocês dão risada porque não é vocês. Aquela menininha pega na minha mão, nós vamos embora. Eu costumo dizer, pastor, que quem obedece, respeita a sua liderança, ele não anda sozinho. Deus anda com ele. Não. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas querem andar banda voa, da forma que dá. Aí não tem a cobertura, o alicerce, o norte da palavra para viver as bênçãos de Deus. Agora, se você respeita, ouve e entende aquilo que é liberado do altar para a tua vida, querido, ainda que o inimigo venha por um caminho, ele vai ter que voltar envergonhado, porque Deus é aquele que abre um novo caminho. O senhor fica de pé com esse terno que nem Salomão teve. Salomão olhou e falou: não, prata assim não, eu não tive. Salomão olhou e ficou constrangido com isso. Eu pastoreei uma igreja,
pastorei uma igreja durante uns 15 anos. Feliz, servindo a Deus com muita fidelidade. Quando eu desci do altar, Deus falou: ali está um homem fiel. Reliviando de Kira de Sol de Res. Nos momentos em que mais eu precisei da igreja física, a igreja física falhou comigo, mas Deus não falhou. De Camanassi, relemando que rechou de Res. Deus está dizendo: as pessoas podem falhar contigo do teu ministério, mas eu sou Deus que não te abandono no meio desse ministério. Relemando que ressoube a serra. Enquanto eu estou olhando para ti, eu estou sentindo cheiro de ovelha, e Deus está dizendo: há um chamado, e ninguém, fofoqueiro nenhum, vai tirar você desse chamado. Lamando que dibacirra. Podem vir com fofoca, com intriga, podem virar a cara, podem passar na porta, dizer que vai fechar. Eu, teu Deus, estou contigo. Quando aquela menina sai da igreja, ela segura na minha mão, ela dá um sorriso para mim, e ela diz assim: Sandrão, você vai comigo na igreja agora? A minha perna tremia. Eu dizia: meu Deus, se esse pitoquinho de gente fez um estrago lá no terreno, eu vou voltar esmagada por esse Deus. Graças a Deus que o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele nos ama de tal forma que Ele nos amassa em silêncio. Não, esse barulho que está fazendo é você quem está fazendo. É você que está contando a sua dor, é você que está contando o seu problema, é você que está postando no WhatsApp, está colocando no Facebook, mas Deus está te amassando, hein? É uma coisa interessante, porque tem muita coisa que eu mesmo postei: ai Senhor, não aguento mais, como se Deus tivesse Facebook. Querido, o mundo de Lamentações fica em Israel. Depois que passar a guerra, se você quiser ir lá, partiu Israel. Então eu fui ao culto, eu ouvi a palavra de Deus. Diga: ela ouviu. Aprenda que quando você traz alguém à igreja, vão escutar a palavra de Deus. Muitas das vezes nós não entregamos a nossa vida para Jesus, não é porque não escutamos, é porque tem uma guerra espiritual entre céu e inferno, para impedir que nós cheguemos até a presença de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus, eu ouvi, chorei e entendi, mas eu não entreguei a minha vida para Jesus naquele dia. Eu lembro que no decorrer do apelo, aquela criança segurava na minha mão e dizia: aceita Jesus, aceita Jesus. E eu chorava e dizia para ela: eu não posso, eu sou de uma outra religião, eu não posso. Eu saí daquela igreja, mas a palavra de Deus nunca mais saiu de dentro de mim. Eu vou repetir para você dar glória, porque talvez você trouxe seu marido, você trouxe sua sogra, você trouxe sua esposa, você trouxe seu filho, e ele não está aqui hoje, mas tenha certeza de que ele ouviu, e a palavra de Deus nunca mais vai sair de dentro dele. Eu ouço a palavra, olha gente, quem está me filmando, eu ouço a palavra e vou embora para minha casa. Eu continuo com as mesmas práticas pecaminosas, eu continuo com os mesmos erros, eu continuo com uma mãe alcoólatra, eu continuo vivendo o estado de pobreza. Esse estado de pobreza não é uma pobreza só físico, uma pobreza espiritual e também mental. Eu não sei se você já teve a oportunidade de dar banho num porco. Você dá banho no porco, coloca um lacinho, soltou ele vai para onde? Porque ele não tem uma inteligência de que a lama não é o melhor lugar. Vai explicar para a mosca que flor é melhor do que 3 pontinhos. Então eu vivia na lama, eu vivia uma vida ruim. Deus preparou e permitiu que a minha mãe tivesse um câncer na região cefálica, e o diagnóstico da minha mãe era morte ou sequelas. E através do milagre da cura sobre a vida da minha mãe, eu estava bêbada, e o médico disse assim: não tem mais jeito para sua mãe. Eu bêbada, eu entro dentro do banheiro de um bar, eu dobro os meus joelhos e digo: Senhor, um dia eu ouvi que o Senhor me ama. Se o Senhor me ama, cura minha mãe, porque eu vou ser crente, e por onde eu passar, eu vou testificar o milagre que o Senhor fez na minha vida. Oh, aleluia. A honra e a glória toda dele, é para ele a glória, aleluia. Eu bêbada sobre de joelhos daquele banheiro. Eu saio daquele banheiro, é o dia
das famílias vulneráveis pegar a sua cesta básica. Eu pego a cesta básica, sento no ponto para descansar, para continuar levando a cesta até a minha casa. O pastor para o carro, o pastor que morava próximo à minha casa, e ele diz assim: Sandrão, não, porque eu era bêbada, que todo mundo conhecia. E ele disse: Sandrão, você quer que eu leve a cesta para tua casa? Eu falei: eu quero. Ele pega a cesta e coloca dentro do carro e vai embora. Eu vou embora para minha casa, bêbada, e quando eu chego em casa, minha mãe disse para mim: o pastor deixou a cesta aqui. A minha mãe, ela está com câncer do lado direito, que afetou todo o lado esquerdo dela. Ela está andando arrastada, com a boca torta, bêbada, uma mulher ruim, fumante, uma mulher sem escrúpulo, uma mulher que bebia, deitava na sarjeta, cachorro vinha lamber a boca da minha mãe. Os homens zombavam da minha mãe na rua. Eu chego em casa, minha mãe diz: o pastor veio trazer a cesta aqui em casa. Filha, eu tenho observado a vida desse pastor. É forte isso, né? Porque às vezes a gente pensa que ninguém está nos observando. Sorria, tem muita gente lá fora que está te filmando. Não, você pode estar bonitinho aqui, mas tem muita gente que está olhando como você é lá dentro da escola, como você é lá dentro da sua casa, como você é lá no seu emprego. Não, aqui você pode estar escovada de batom, pode estar de cabelo cortado, de terno, mas tem gente que está vendo, dizendo assim: não, ali na igreja é um santo, mas lá na casa. A minha mãe disse: eu tenho visto a vida desse pastor. Ele é um homem amoroso com a sua esposa. Quando ele vai trabalhar pela manhã, a esposa vai até a frente e leva ele ali no carro. As crianças, quando vão para a escola, pedem benção a pai, benção a mãe. Ah, filha, minha mãe estava dizendo para mim a respeito daquilo que nós nunca tínhamos vivido, o que era família. Nós não sabíamos o que era ser família, porque família é isso. Família é aquela que segura na mão, que dá risada, que fala bom dia, que como foi seu dia, que vai ter a porta do carro. Família é isso. E a minha mãe, ela falou assim: por que você não pega essa cesta? Nós éramos pobres, miseráveis. A nossa casa teve uma interrupção no esgoto, entupiu o esgoto. O dono da casa, nós morávamos num cortiço, onde tinham 7 casas e um único banheiro. Entope o esgoto, o dono da casa abre uma vala no meio da minha casa. Todas as fezes de todas as famílias passavam no meio da cozinha da minha casa. Eu lembro que minha mãe colocava papelão. E quantas vezes nós almoçando, eu olhava as fezes de outras pessoas passando e eu chorava e dizia: mãe, nas fezes aqui está passando couve, e não tem couve na minha mesa. Mãe, das fezes aqui está passando tal coisa e não tem aqui. Ô querido, para com esse negócio de dizer: eu não como isso, não como aquilo. Começar a jogar comida. Você não sabe como tem muita gente que está chorando porque não tem comida para pôr no prato hoje. Tem muitas pessoas que estão chorando porque está comendo o resto daquilo que nós dissemos: eu não gosto, eu não quero. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e começar a estender a mão para aqueles que precisam de ajuda. A minha mãe, ela fala: por que você não pega a cesta e não dá para esse homem? A minha mãe, ela está contando testemunho do pastor. Não, ela não é da igreja. Ela é uma mulher mundana. Mas ela estava observando a vida e a casa daquela família. Eu pego a cesta bêbada, vou até a igreja, bato palmo, o pastor vem me receber. Quando eu estou fazendo oração no banheiro, eu digo: Deus, se o Senhor curar minha mãe, aconteça o que acontecer, eu vou ser cristã e nada vai fazer eu me sair dos teus caminhos. Fechou? Eu pego aquela cesta, eu estou bêbada, eu chego na porta da igreja, chamo o pastor vem me receber sorrindo, e ele diz assim: Deus já tinha dito que você viria. Eu dou um sorriso para o pastor e falo: tô a cesta. Quando eu vou sair no correndo, ele fala: vem cá, nós queremos orar por você. Ele me coloca dentro da igreja, chama seus filhos, chama sua esposa. E quando ele vai começar a orar, eu me coloco de joelhos. E quando eu estou de joelhos, ele diz: Senhor, está aqui a sua filha. Interessante que eu não era cristã, mas eu entendo que Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Porque Deus disse assim, o pastor disse assim: Deus, está aqui a sua filha. Quando recebe essa palavra,
as lágrimas começam a cair dos meus olhos. Eu sou batizada no Espírito Santo. Eu levanto daquela oração completamente sã. Eu não tinha mais cheiro de bebida, eu não tinha mais cheiro de cigarro, e eu já me sentia uma nova criatura. Eu quero profetizar para você nessa noite: o que Deus vai fazer na sua casa vai ser de imediato. Não vai precisar de culto de libertação, não vai precisar ficar gente esperneando, cair endemoniado. Deus está dizendo: o que eu vou fazer na sua casa, eu vou fazer de imediato. Eu me levanto, vou para casa, estou crente. À noite, eu já estou no culto, dando glória a Deus. Hoje eu dou risada, porque eu imagino uma mulher, eu tinha, né? Depois que eu estou com quase 60, eu dei uma encolhida. Mas eu tenho 1,70m, 1,71m. Chegava de shorts bem curto, blusa amarrada em cima do bico. Deus me tomava ali na igreja. Eu imagino o que os crentes pensavam. Dizia: meu Deus do céu, como que pode? Essa mulher seminua, falando em línguas. Não, eles não disseram que é pombagira, não disseram que era demônio. Pelo contrário, eles me abraçaram. Porque a igreja verdadeira não julga, ela abraça. Para com esse negócio de mandar os outros para o inferno. Começa a ensinar o caminho do céu. Não, para com esse negócio de achar que você é mais santo, mais santo, mais santo do que Deus. Está quase quarta pessoa da Trindade. Não, você é tão pecador contra o outro. A única diferença é que você converteu, mas o pecado ainda continua dentro de nós. Eu estou ali servindo a Deus, e a minha mãe, ela resolve perseguir a igreja. Aquela mulher, ela vai na igreja todos os dias. Eu sou do tempo do ciclo de oração, eu sou assembleiana. Eu sou do tempo do ciclo de oração, que a regente fica de pé e aí começa a cantar o hino. Quando a regente fazia isso, a minha mãe, cheia de demônio no corpo, dizia: não canta esse hino não, canta perfuma Jesus, perfuma essa igreja. Minha mãe só cantava isso. Meu pastor, vendo a minha dor, ele disse: nós vamos fazer um culto na sua casa. Meu pastor vai fazer um culto em casa, e no dia do culto, a minha mãe comprou 1 litro de pinga e vem descendo torta pela doença, com 1 litro de pinga na mão. E eu falo para minha mãe: mãe, não bebe, porque lá na igreja só tem mulher cheirosa e chique. Você já deu uma olhada para essa amiga que está do teu lado? Não, você viu como ela está cheirosa, como ela está chique? Falei: mãe, lá só tem mulher cheirosa e chique, e elas vão vir aqui hoje. Eu queria que a senhora não bebesse, para poder conversar com as irmãs. A minha mãe, do jeito que está o litro de pinga, dentro de um saco de papel lacrado, ela coloca atrás do botijão de gás. E ela diz assim: eu não vou beber agora, mas quando esses crentes saírem, eu vou tomar minha pinga. Fica de pé, você de camisa branca. Relidecei que ni refobia endidefase. A minha mãe, depois de Deus, o bem maior que eu tive. Enquanto eu estou olhando para você, eu vejo que você está fragmentada nos teus sentimentos. Relibe de coubia de sirra. Você passou uma decepção amorosa, e Deus hoje, Ele veio com a mão amiga tocar no teu coração. Deus diz: não importa quais são as dores que você viveu ontem, que você viveu no passado, eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou escrevendo uma história nova sobre a tua vida. Você olhou e disse: só para mim não dá certo, só para mim as coisas não vão bem, e Deus está dizendo: guarde e marque essa data, eu estou escrevendo uma história nova. Eu já vou terminar. A minha mãe, o culto está dentro de casa, a minha mãe está ouvindo a palavra, e quando acaba o culto, minha mãe não caiu endemoniada, não aconteceu nenhum exorcismo lá não. Quando acaba o culto, a minha mãe diz assim: ai, que bom que esses crentes foram embora, eu não vi a hora de tomar a minha pinguinha. Ela vai atrás do botijão de gás, quando ela levanta o litro de pinga, do jeito que ela colocou, lacrado dentro do saco de papel, o litro de pinga está completamente vazio. Ela diz: Sandra do céu, quem é esse Deus que você serve? Eu quero aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Sabe o que Deus está dizendo? Lá na sua casa você não vai precisar falar muito. Os sinais e maravilhas vão alcançar a sua casa. A sua família vai ver o Deus de milagre visitar o quê? A sua casa. Enquanto a minha mãe entregou a vida para Jesus, eu que olhei por ela. Nova convertida, eu tinha 45 dias de evangelho. O meu pastor, quando ia orar, ele dizia assim:
beneplácito do benevolente. Eu falava, meu Deus, o que será que esse homem está falando? Então eu orei para minha mãe e eu disse, Senhor Deus, está aqui minha mãe, ela aceitou o Senhor como Salvador, amanhã meu pastor vem falar com o Senhor, tá bom? E fomos deitar, porque eu era analfabeta, eu não sabia nada. E eu falei, meu Deus, eu não vou saber o que é beneplácito, benevolente. Eu sei que eu fui pregar, o meu pastor disse assim, aquele que deseja o episcopato, boa coisa deseja. Eu falei, meu Deus, será que é isso aí a gente come? Será que é isso que eu quero mesmo? Eu não sabia. Fomos dormir, estamos dormindo, Deus me acorda pela madrugada. Diga, Deus, Ele me acorda na madrugada. Para com esse negócio de quando você acordar de madrugada, procurar o WhatsApp, ligar para ver que você tem mensagem, começar a procurar leite para tomar, começar a buscar bolacha para comer. Primeiro que comer de noite engorda, e segundo, mensagem de madrugada é bomba. Então se você acordar de madrugada, vai orar. Mensagem de madrugada é bomba. Quem que vai ligar para a gente de madrugada querendo notícia boa? Não, se você acordou de madrugada, vai orar. Eu fui orar. Eu estou orando, Deus disse para mim, você já viu milagre? E eu falei para Deus, não. E Deus disse para mim, eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. Eu não tinha entendido, não sabia. E vocês, eu sei que sabem, que o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém é o milagre da salvação. Esse é o maior milagre. Não, o maior milagre não é ganhar na loteria sozinho. Ai, se eu fosse rico. Não, eu não vou nem falar se é pecado não, porque eu não sei o que o seu pastor prega, eu falo o que eu penso. O maior milagre não é receber, ai, fulano morreu, eu recebi a herança. Não, para de ficar desejando para o tio rico morrer. Dá uma segurada aí, nós não somos filho pródigo para querer herança de gente vivo. Então, dá uma segurada. Quando a minha mãe está dormindo, Deus fala, levanta, eu vou fazer um milagre na tua casa. Eu levanto e vou até a minha mãe. Fica de pé uma moça que agora eu acho que é de onça com estampa cor-de-rosa. Fica de pé. Quando eu chego perto da minha mãe, eu começo a orar. A oração que eu faço é essa: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Enquanto eu estou aqui, Deus está dizendo, eu estou com saudade de ouvir a tua voz. Relemando que ti retobia descer. Não, dentro do teu coração está uma angústia, uma dor. E há momentos que você não tem conseguido falar com Deus. As lágrimas têm descido. O Deus Todo-Poderoso que me trouxe nessa casa, Ele diz assim, há 15 dias, ela vem passando uma decepção que o coração está ardendo. Lemando, que baia chodequia. E aí tu dissesses, Deus, o Senhor me esqueceu. E Deus está dizendo, olha a prova que eu não te esqueci. Nessa noite eu te coloco de pé diante de todos e digo, eu te amo. E eu ouvi e vi a tua lágrima, diz o Senhor. Eu começo a orar pela minha mãe está dormindo. Eu estou lá, Pai nosso que estás no céu. A minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. Naquela crise convulsiva, minha mãe, ela regurgita, vomita uma bola transparente, mais ou menos desse tamanho, onde tinha lápis, cabelo, gilete, cigarro, chicletes. Quando eu vejo a minha mãe se contorcendo toda, eu saio correndo e vou chamar meu pastor. Meu pastor vai para dentro de casa e começa a orar pela minha mãe começa a soltar umas gosmas, a rosnar, e até que ela cai num sono profundo. O meu pastor dá um sorriso para mim, me abraça, e ele diz assim, filha, dorme tranquila, chegou libertação e salvação para a tua casa. Dá uma batidinha no ombro do amigo, da amiga, e diz, chegou libertação e salvação para a tua casa. Nós fomos dormir, no outro dia pela manhã, a minha mãe, que tinha um nódulo do tamanho de um ovo de codorna atrás da orelha, e que tinha sequelas do lado torto, ela acorda com 25 pontos atrás da cabeça, totalmente curada. Deus curou a minha mãe. O médico dos médicos também está nessa casa. O livro de Lucas capítulo 1 verso 37 diz, não existe nada impossível para Deus. Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura lepra, Ele cura depressão, síndrome de pânico, e Ele está nessa casa. Oh, grande Deus. Eu tive o privilégio de servir Jesus juntamente com a minha mãe. Minha mãe foi uma das maiores motivadoras ministeriais da minha vida.
uma mulher de oração, de fé, com uma vida totalmente transformada. Renúncias constantes na vida dela e na minha vida. Deus mudou nossa trajetória. Deus nos deu uma casa digna para morar. Deus nos fez habitar em família. Deus nos chamou pelo nome. Deus mudou a história desta casa. No ano de 2017, Deus olha para mim e diz: eu vou tirar tudo o que você tem. Eu olhei, eu estava orando, a minha mãe chega até mim e diz assim: filha, Deus disse para você cantar um louvor, culto da virada. Eu falei: mãe, eu não sei cantar. Ela diz assim: Deus disse para você cantar um louvor. Quando eu levantei, que chegou a abrir a oportunidade, eu louvei com o hino assim: esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar para eu ser aprovada, se quiser levar tudo que tenho. Quando eu terminei de falar essa frase, o profeta levanta e diz: eu posso? E eu falei: Deus, se o Senhor acha que eu aguento, pode. Deus falou: então eu vou levar tudo que você tem. E eu, dentro de mim, arrogante, eu disse: eu não tenho nada. Eu esqueci que eu tinha uma mãe, que eu sou perfeita, que eu tenho filho. Eu esqueci de todas as bênçãos diárias que Deus dá para a minha vida. Veio um vento tão forte que Deus levou tudo. E uma das coisas principais que Deus levou foi a minha mãe. Eu chego um dia em casa, a minha mãe está tranquila, ela olha para mim sorrindo, e eu passando um vento forte, ministerial, sentimental, tudo bagunçado. E ela fala para mim assim: filha, eu tive um sonho. Eu falei: é? Quando ela foi falar do sonho, eu falei: não, mãe, não fala. Ela falou: filha, eu vou morrer. Eu falei: não fala nada. Passado alguns dias, minha mãe passa mal, nós vamos para o hospital. Quando chega no hospital, o médico diz: sua mãe está com metástase. Não tem nenhum lugar no corpo dela que não esteja tomada pelo câncer. A minha mãe falou: filha, eu não falei que eu tive um sonho? Deus me disse que eu vou morrer. Deixa eu contar o sonho para você. Eu falei: conta, mãe. Ela falou: eu estava subindo uma escada, e quando eu me cansei, eu falei: eu vou descansar e vou cuidar da minha filha. Um homem de branco, de costa, com um grande brilho, ele disse: não, você sobe comigo, e da tua filha cuido eu. Eu comecei a chorar e entendi que Deus iria levar minha mãe. Quando eu começo a chorar, minha mãe diz para mim: filha, o escolhido não tem escolha. Continue fazendo a obra de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga: eu sou um escolhido. Eu não tenho escolha, eu vou fazer a obra de Deus. Sabe, queridos, às vezes a gente faz manha. O pastor chega e fala: você não pode cuidar das colinhas da criança, você não pode cantar um hino, você não pode colher oferta. É porque a gente está com uma dor de dente, porque está com um probleminha. A gente fala: hoje não, eu não estou sentindo. Quem é escolhido não precisa sentir. Quem é escolhido é chamado, ele faz até mesmo sem sentir. Eu abraço a minha mãe e ela diz: filha, carregue a sua cruz, não arraste. Quando a minha mãe disse essa palavra, carregue essa cruz, não arraste, eu não entendi muito bem. Mas hoje eu entendo. Minha mãe estava dizendo assim: você vai passar por muita luta, você vai passar por muita perseguição, mas fica chique. Dá uma olhada nessa pastora, olha a roupa que ela está. Você acha que não tem prova? Mas isso não me impediu ela de colocar um conjunto monocromático, colocar um colar todo empoderado. A outra veio com um colete branco, outra veio de vestido vinho. Não é porque não tem luta, é porque nós aprendemos a passar a luta chique. Querido, para de se deformar no meio da luta. Quando vier as adversidades, coloca o seu melhor look, faz uma escova no cabelo e fala: eu vou confundir o diabo hoje, porque eu sou um escolhido. Eu carrego a minha cruz, eu não arrasto. Para terminar, a mãe morre no meu colo. 2017, quando eu ia falar sobre, eu dizia: 2017 foi o pior ano da minha vida. Hoje que eu estou aqui, ou melhor, na jornada, nesse chamado que Deus tem me dado, eu percebo que foi necessário que Deus removesse, tirasse, fizesse alguma coisa em mim, para que a obra fosse concluída. Diante de tantas perdas que eu tive, talvez se Deus permitisse que a minha mãe estivesse aqui hoje, eu não estaria pregando a palavra, porque eu estaria apoiada nela, dizendo: não, minha mãe é uma mulher de Deus, a minha mãe ora, a minha mãe Deus fala. E aí Deus tirou tudo e deixou eu totalmente dependente de Deus. Pastor, o senhor fica de pé um pouco.
Eu não ia falar agora, mas Deus falou para mim assim: você não sabe se vai dar tempo de você falar depois, porque depois é uma correria, né? Enquanto eu olho para o Senhor, eu posso dar um nome de milagre. Se nós fôssemos falar, era para que tu já não estivesse mais vivo, porque Deus te livrou de um grande infarto. Ele diz: eu te dei um coração novo, porque eu tenho uma promessa sobre a tua vida, que tu verás os teus crescerem, tu verás os teus descendentes. Tu dizia: mas eu sinto um formigamento, um negócio que está dando no braço, e Deus diz assim: eu acrescentei os anos de vida, e te dou saúde, diz o Senhor dos exércitos. Quando a minha mãe morre, surge o ministério pastora Sandra Alves. Eu sou grato a Deus, porque houve momentos em que eu chorei, porque eu não tive amigos. Houve momentos em que eu não tive irmãos, preste bem atenção. Eu não tive uma igreja para me apoiar, mas eu tive um Cristo para me sustentar. Não, talvez você chegou aqui dizendo: pastora, eu estou passando uma dor terrível e ninguém parou para me socorrer. Eu estou dizendo: há um Deus no céu que está parado agora, e está ouvindo a tua oração, e veio disposto para te socorrer. A minha mãe morre. No dia do funeral da minha mãe, parecia uma festa pentecostal. 8 pessoas foram batizadas no Espírito Santo, 15 pessoas voltaram para Jesus. Pastor, aí, e eu estou aqui de pé, glorificando a esse Deus Todo-Poderoso. Querido, pode ir e vir pessoas, o que não pode acontecer é de você largar de Jesus. Deus estava dizendo para Ciro: eu vou adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, e vou trazer a você riquezas encobertas. Eu já vivi momentos de escassez, eu já vivi momentos de extrema pobreza, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um Deus rico, que é dono do ouro e da prata, que não tem me deixado faltar nada. Você está dizendo: pastora, você é rica? Não, eu estou dizendo: eu tenho saúde, eu tenho paz, e o principal de tudo, eu tenho Cristo, que cuida de mim todos os dias da minha vida. Se você acredita que no céu tem um Deus que está abrindo um caminho para você passar, e cuida de você todos os dias, aplauda a Deus e fique de pé, pelo poder da palavra.